Deus tem cuidado do seu povo. Levante sua mão em direção ao pastor Messias. Senhor, eu te amo. E nós estamos aqui agora, Senhor, como pastores, como ovelhas do Senhor, acreditando na sua palavra que diz, Senhor, estes sinais seguirão o que crê. Nós pregamos, falamos da eternidade, indicamos o amor de Deus às pessoas, mas dependemos, Senhor, da tua graça, misericórdia e bondade. Com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, nós oramos pela vida, Senhor, do nosso pastor, nosso irmão Silvio, Senhor. Que esta enfermidade, seja lá o que for, desapareça do corpo dele. Profetizamos saúde, Senhor, sobre o corpo dele, este templo que é seu, ó Pai, para que ele possa, Senhor, dar continuidade nessa missão que nós amamos, essa santa vocação, a qual, Senhor, é maior do que nós mesmos. Por isso, Senhor, como igreja, como irmão, como um só corpo, Senhor, nós pedimos que essa enfermidade, que esta dor saia, Senhor, da vida do teu servo. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, levando cura, Senhor. Cura as pessoas. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Fica à vontade. Quero passar alguns recados. Todos estão bem? Amém? Antes de passar o recado, eu gostaria de chamar o pastor Nelson para estar dando um recadinho aqui. Fecha o teclado. Que ele é o pastor que representa a Unigrejas, né? Na nossa região, na Baixada. É importante aí a gente estar unidos nesse mesmo propósito. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? O propósito da Unigrejas é como o propósito do Conselho de Pastores, que é unir os pastores das igrejas evangélicas. Eu costumo dizer que existem várias igrejas, mas o propósito é um só, é que a gente venha chegar no reino de Deus, que a gente venha chegar nos céus. Até porque quando a gente chegar lá, não vai perguntar de qual igreja que você é se você faz parte do reino de Deus. E é muito bom, como no Salmo 133, que os irmãos estejam em união. Então a gente sempre, para quem não nos conhece, pastor Nelson, da Unigrejas, que é um propósito para unir as igrejas e os pastores. Quero fazer 2 convites aos pastores. Amanhã, às 9 horas da manhã, 8 horas o café, 9 horas a reunião, nós vamos ter uma reunião com o bispo Eduardo Bravo, lá no centro de eventos da Unigrejas. Para quem não conhece ainda, é ali na rua Santa Rita 215, no Paris, ali perto do Templo de Salomão. Aí vai ter amanhã, para pastores, um encontro de pastores com o bispo Eduardo Bravo. Para quem não tem atividades pela manhã na sua igreja, o culto é só à noite, você puder estar indo. A gente promove, às vezes o pastor não tem condições de combustível, pedágio, a gente une e um dá carona para o outro dá carona para um. Então, quem tiver interessado em é só você me procurar, a gente vê a questão da carona. E o segundo convite, no dia 10, a gente vai ter o Congresso Renovação no mesmo endereço, que aí é num sábado, que vai ser o mesmo horário, às 9 horas da manhã, estão todos convidados. Amém? E estamos aqui à disposição para unir as igrejas e os pastores, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Gostaria de deixar um versículo, antes de eu passar os recados, que está em Romanos 15, versículo 5 em diante. Que Deus, quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém? É o que estamos fazendo aqui hoje, meu irmão. Unidos num propósito, independente de placa de igreja, independente do teu chamado, independente daquilo que é a liturgia da tua igreja. Mas como líderes, homens e mulheres de Deus, estamos aqui nesse propósito. Amém? E isso é o que nós como igreja temos que fazer, ser exemplo. Que lá fora as pessoas olham para cada um de nós aqui e falam assim, olha, eu quero ser como você. Eu creio que muitos já passaram por isso, e isso é importante. Amém? Glória a Deus. No próximo café, vai ser dia 24/6, na Igreja Nova Terra. Né, 24/6, na Igreja Nova Terra, na igreja do pastor Cleiton. Tá bom? E ainda só vai ser confirmado se vai ser lá na 4ª agência, né, na 7ª agência, ou aqui na Cabo Sul. Só vamos ter essa informação, mas vamos estar colocando no grupo, amém? E quem ainda não tiver no grupo aí, depois nos procure para que a gente possa estar colocando vocês aí no grupo, em nome de Jesus. Nós vamos ter também a questão da filiação dos pastores ainda que estão se membrando. Estamos fazendo uma reformulação aí na diretoria, para que possamos estar colocando em ordem algumas coisas, mas graças a Deus a documentação está tudo em ordem, né? Já está tudo pela honra e glória do Senhor. Então você ainda que ainda não tem ainda a documentação, falta ainda contribuir com a sua parte aí, né? Nos procure, né? Depois no final do culto, pode estar me procurando, para que a gente possa estar organizando essa parte em nome de Jesus, né? Nós vamos ter o culto hoje à noite na igreja do pastor, né, Igreja de Cristo, do pastor Douglas, culto de jovem hoje, né, pastor? Deus abençoe quem hoje não tiver compromisso, compareça lá, porque eu creio que Deus vai falar. Deus fala todo o tempo, meu irmão. Fala de manhã, de tarde e de noite. Mas é um momento especial. Seu Deus sempre tem um momento especial. É uma semente, nós somos uma semente que vamos para aquele lugar. E às vezes Deus vai pegar aquela semente, fazer essa semente ser multiplicada. Amém? Bom, não posso esquecer também, hoje nós temos aqui a presença de alguns pastores, líderes de outras congregações, né? Agradecer a presença de todos. E quero agradecer também a presença do apóstolo Berg, não é isso? Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Que está conosco hoje nesse café da manhã abençoado. Nós enchemos aí agora a nossa carne, né? Agora nós vamos daqui a pouco estar alimentando o Espírito. E antes de encerrar, eu gostaria de estar passando para vocês, eu faço um trabalho a saúde do homem e a saúde da mulher. Acima de 50 anos, né? Não é complô não, tá? Com os que têm abaixo de 50. Mas que seria, quando você chegar aos 50 a gente conversa. Brincadeira. Mas a saúde do homem, melhorou, meu irmão? A saúde do homem, que seria o exame da próstata do coração, acima de 50 anos, me procure que a gente pode estar agendando. Você que não fez, o primeiro PSA, que é tranquilo, é importante. Quando eu perdi meu sogro há mais de um ano, com 59 anos, eu falei para Deus, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito a doença. Mas se o Senhor permitir, o Senhor recolhe o teu filho. Mas o Senhor nos dá estratégia, meu irmão, para que nós possamos usar a medicina. E os médicos foram eleitos por Deus, escolhido, capacitado, que é uma ferramenta para que possamos estar usando. Os homens têm muito preconceito de ir ao médico fazer, né, o PSA, achando que vai ser, sabe, ridicularizado, vai passar por vergonha, o machismo, o famoso machismo. Meu irmão, deixa o machismo de lado, porque chama-se orgulho, é pecado. Caim matou seu irmão por causa do orgulho, vaidade. Então, você que acha que isso vai te diminuir como homem, desculpa, deixa de ser machista. Seja humilde e manso de coração, porque os humildes, ele dará o reino do céu, né? E vou te falar, se o meu sogro tivesse feito, hoje ele estaria vivo. Por uma prevenção. Eu estou te falando como prevenção. E também tem um programa Mulheres de Peito, que é importante para as mulheres acima de 50 anos.
também procure nas suas congregações, fala assim, lá no Comei está oferecendo esse trabalho, estamos aí como Comei, tá, para poder ajudar nesse ministério. Amém? Glória a Deus. Amém. Já foi falado da oferta e é isso aí. Gostaria de convidar o pastor preletor do dia, né? Já ia falar da noite. Vai estar trazendo uma palavra abençoada sobre as nossas vidas. Eu creio que nós vamos sair daqui alimentado, né, mais e mais. E é importante, independente do chamado de pastor, nós temos que sentar para aprender e ouvir aquilo que Deus tem para nós. E o pastor Levi é um grande homem de Deus, um homem que nós temos aí um grande respeito pela vida dele, um homem que tem nos ensinado, um homem que tem uma preocupação muito grande com a sua congregação, mas também com as congregações vizinhas, porque isso é comer, é andar em unidade, andarmos junto, porque tem muitas igrejas, às vezes, falam que a minha igreja, meu povo, meu jeito de ser. Meu irmão, deixa eu te falar, não é seu, é de Cristo, porque quando você chegar ao grande dia, você não vai ficar nem com a placa, você não vai ficar nem com a tua roupa, com o teu carro. Então nós temos que estar preocupados em falar do amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todo mundo já tomou um cafezinho? Amém? Já cantou, já celebrou. Isso é muito bom. E o culto continua, amém, irmãos? Nós temos que ter o culto fora do culto, verdade? Aí quando ele vem para cá, a coisa já vem fluido. E estou muito alegre de ver os pastores aqui para esse momento de comunhão. Eu sempre falo, uma das coisas que a igreja precisa aprender é comunhão. Às vezes você pode ser bom na oração, você pode ser bom no estudo e pode ser péssimo na comunhão. E o tripé em Atos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, tinha um pregador, Gregório McNutt, ele sempre falava aqui, as 5 leis espirituais. E sempre que você olhava para uma e estava faltando, você ia e melhorava. Então, se você vê que você precisa de comunhão, marca um café com o pastor, amém? Se você vê que precisa orar mais, vamos orar junto, né? Vamos meditar junto. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre o propósito eterno de Deus, amém? Porque essa é uma mensagem já bem antiga, eu até escrevi eu compilei, que no Brasil a gente compila muita coisa, né? E eu compilei esse material em 2004, eu fiz uma apostila sobre o propósito eterno de Deus. E realmente, quando eu entendi o propósito eterno de Deus, virou uma chave na minha vida. Eu quero compartilhar com os pastores também. É algo muito simples, nós vamos falar. Porque se a gente não entender o propósito de Deus, irmão, a gente pode fazer muita coisa e não cooperar com Ele, amém? Eu creio que cada pastor aqui tem uma visão, amém? E na sua visão você precisa de pessoas que cooperem com aquilo que você está fazendo, não é verdade? De repente você tem uma visão para a igreja, irmão, vamos para cá todo mundo. E tem um cara que vai sempre para o outro lado. E o cara, ele ama a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Parece que ele não entende o comando. Você fala, irmão, nós vamos fazer um propósito de jejum e oração. Ele vai para o monte e não vem no seu propósito. Mas ele ora. Ele busca a Deus. Mas não está alinhado com a visão do ministério que Deus confiou a você. Agora, não entender o propósito de Deus é como esse irmão. Deus fala assim, vamos para a direita. Aí nós estamos indo para a esquerda. Aí eu pergunto, esse irmão que é fiel, que é ofertante, que é dizimista, ele está cooperando com aquele projeto que você tem para o seu ministério? Então eu fico até zangado, na verdade, não é possível, né? A gente está chamando o cara para plantar aqui, o cara planta em outro lugar. Mas não é porque o irmão é desobediente ou rebelde, ele não entendeu. E no coração dele, ele está orando, está jejuando, entendeu? E fala, irmãos, olha, nós estamos na direção onde nós vamos ler o livro de Efésios esse mês, toda a igreja. Não, ele vai lá para Apocalipse.
Ele pode ler Apocalipse, mas pode seguir aquele propósito da igreja. Então, a igreja, quando ela tem um propósito, e todos cooperam com um propósito, irmãos, é um sucesso. Agora, quando você tem uma visão e tem um propósito dentro da sua congregação local e as pessoas não cooperam com você, você fica até irritado muitas vezes, não é verdade? Ai, meu Deus. Então, eu quero falar sobre o propósito. Porque nós temos alguns sofismas, irmãos. Eu já estou pastoreando já há 35 anos, comecei novo. Irmãos, e eu tive que derrubar muito sofisma na minha mente. Muita coisa que eu ensinava, muita coisa que eu tinha aprendido. E quando eu fui nas escrituras, teve que mudar tudo. Eu escrevi uma 7 apóstolos de libertação, tive que mudar tudo, irmãos, eu nem uso mais. Porque dentro do conhecimento, Deus foi falando comigo. E muitas coisas que eu ensinava, já não poderia mais ensinar mais. Porque alguns sofismos foram criados. E com carinho, não se ofenda, mas nós vamos tocar algumas coisas que talvez sejam um sofismo para você essa manhã, amém? E você pode ir na Bíblia, amém? Qualquer coisa, vai na Bíblia, vê o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia fala a mesma coisa para mim e para você. Uma coisa é você ir ao encontro da Bíblia. Outra coisa é você trazer a Bíblia ao seu encontro. Então, nós gostamos muito de fazer isso, né? Trazer a Bíblia ao nosso encontro, né? E a gente acha a resposta, não é verdade? Mas o importante é nós irmos ao encontro da Bíblia. Porque Jesus, ele é o Senhor da igreja, amém, irmãos? Nós sabemos disso, eu creio que nós sabemos disso. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos governar de forma que o Senhor não nos permitiu. Como diz meu amigo Luiz Hermínio, você é amigo do noivo. Na cultura judaica, né, o noivo não poderia ver a noiva. Então era o amigo que ia, que dava presente, que mandava o recado, que trazia o recado. E o amigo tinha que tomar cuidado para ele não se apaixonar pela noiva e nem a noiva se apaixonar por ele. Então nós somos um amigo do noivo, amém, irmãos? A igreja não pode se apaixonar por você. Você não pode se apaixonar pela igreja porque ela é do Senhor, amém? Então, para isso, irmão, nós temos que derrubar algum sofismo. Por exemplo, quem conhece bolacha de água e sal aqui? Né? Você já comeu bolacha de água e sal? Ela é igual ao mar? Eu posso falar que a bolacha de água e sal é o mar. Do que é feito o mar? Então, bolacha é o mar. Isso é um sofisma. Nós pegamos uma frase, bolacha, água e sal. Então, essa bolacha é o mar. Ou o mar é uma bolacha, porque o mar é feito de água e sal. Então, tem alguns sofismas, alguns argumentos, irmãos, que a gente, por não ir na Bíblia, irmãos, a gente acaba saindo fora daquilo que Deus tem feito. A gente caminha bastante com o Luiz Hermínio. Ele falou assim, quando a igreja, o movimento apostólico veio para o Brasil, ele veio no movimento apostólico, uma movimentação apostólica, mas com um fundamento pastoral. O que é um fundamento pastoral? A minha igreja, o meu povo. O pastor cuida, né? Então, o movimento apostólico veio no Brasil e as pessoas criaram as suas redes. A minha rede, a minha rede, a minha rede e a minha rede. Que é um fundamento, um movimento apostólico, um fundamento pastoral. Então, hoje a coisa está mudando. Hoje, o movimento apostólico está vindo com um fundamento apostólico que é o quê? Para o corpo. Amém? O fundamento apostólico, ele trabalha para o corpo. É isso que Deus está fazendo. Então, no decorrer da história, irmãos, desde John Hus até Lutero, você que estuda um pouco história de igreja, você vai ver que teve muitos avivamento e reforma. E toda vez que a gente descobriu uma verdade, toda vez que a igreja ela descobriu uma verdade, ela se tornou um grupo sectário. Você, agora eu tenho a verdade. Aí daqui a pouco o outro grupo encontra a verdade e fala, não, vocês estão errados. Eu agora tenho a verdade. E se você vê os movimentos, cada um teve uma verdade revelada por Deus, mas cada um, nessa conexão, movimento pastoral, é minha verdade. E aí a igreja ela não pôde se completar com todas as verdades. Porque a igreja vai ser edificada com a ação dos 5 ministérios. Amém? Uma igreja que tiver só um ministério vai ser uma igreja fraca. Ela precisa se alimentar de outros ministérios. Então, dentro do propósito de Deus, se nós entendemos o que é ministério, a gente vai ficar perdido. É igual a história daqueles 4 cegos que chamaram para identificar o elefante. Um cego veio,
catou na barriga, falou assim, o elefante é como uma grande muralha. Outro cego veio e catou na perna, não, você está errado, cara, o elefante é como uma árvore. O outro cego veio, catou no rabo, falou assim, vocês dois estão errados. O elefante é como uma corda desfiada. O quarto cego veio, catou na tromba, falou, esquece, vocês três não entenderam. O elefante é como uma mangueira. Cada um identificou bem aquilo que pegou. Então, na história da igreja, irmãos, esses irmãos que tiveram, que se tornaram o grupo sectário, hoje muita realidade que a gente vive hoje era desses irmãos que tinham uma verdade, que eram sectários, e eles decidiram se abrir, ou alguém foi lá, aprendeu e compartilhou com o corpo. Então, muita coisa que você vê hoje na igreja, pode ter certeza, eram pessoas, eu conheci o pessoal da escola de profeta, que é lá de Monte Sião, que veio de John Smith, o povo tem muita verdade, mas era um grupo sectário. E assim como o pessoal da Árvore da Vida também, que é um grupo sectário, mas irmão com muitas verdades. E hoje nós estamos acessando essas verdades, amém, que é do Senhor, não é deles. E a igreja está sendo beneficiada. Então, irmãos, a gente acredita em muita coisa que não é verdade. Até que você conheça a verdade, ela muda você. É como a história daquele 2 jovens que estavam cansados de viver na cidade, e falou o seguinte, olha, vamos, a cidade está muito poluída, vamos para o interior, a gente não quer mais saber de poluição, e a gente vai viver no bem-estar, no clima. E aí aqueles jovens foram para o campo, não conhecia nada do campo, não sabia nada, não sabia a diferença de um pato da galinha, de um pé de jabuticaba e da laranja, mas eles queriam ter uma vida sem poluição. E aí eles falaram o seguinte, olha, nós vamos vender essa carroça aqui, porque nós vamos vender esse carro aqui, nós vamos andar de carroça. Fechou. Aí foram no sítio lá, e aquele caipira viu que aquele jovem não entendia nada. E falou o seguinte, o que vocês querem? Olha, nós compramos uma carroça e nós não temos uma mula para puxar a carroça. E nós gostaríamos de comprar uma mula para puxar a nossa carroça. E aquele caipira olhou torto e falou o seguinte, ó, mula eu não tenho. Aí apontou para um monte de melões. Falou assim, mas eu tenho ovo de mula. Aquele jovem não sabendo, falou, nós compramos o ovo de mula, não tem problema, nós compramos. Nós vamos comprar o ovo de mula. E eles compraram aquele ovo de mula compraram aquele melão pensando que era o ovo de mula, e no caminho aquele melão caiu no chão, e um coelho começou a comer o melão. E eles não perceberam, falaram assim, olha, caiu o nosso ovo de mula, vamos buscar. E quando chegou, irmãos, aquele coelho estava comendo aquele melão. E aí um gritou, nasceu nossa mula, vamos pegar. E eles saíram correndo atrás daquele coelho, pensando que era mula, corre. Um outro cansou, falou o seguinte, olha, para mim não dá. Eu não quero uma mula tão rápida assim para puxar nossa carroça. Irmão, na história da igreja foi assim, nós compramos muitos melões pensando que era mula. Você comprou muita verdade que não era verdade. Era doutrina de homens, era preceito de homens, amém? E a gente não conseguiu alcançar essa geração por causa de alguns paradigmas. E Deus hoje ele está alinhando a sua igreja, amém? Então o propósito eterno de Deus, irmãos, ele começa aqui em Gênesis. Gênesis 1:26. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, governe, domine. Deus fez o homem, não para ser adorado, irmãos. Porque Deus já era adorado pelos anjos. Amém? Ele fez o homem para ter uma relação peculiar. Para falar com o homem. Para orientar o homem, para se expressar no homem. E o homem começou bem. O homem começou a exercer autoridade, domínio, governo, amém? Não foi isso que aconteceu? Foi ou não foi, irmãos? Agora veja bem, se a Bíblia diz que tudo o que aconteceu é sombra das realidades vindouras, irmão, você já parou para imaginar a autoridade que a igreja tem? Se tudo o que acontece era sombra, se o homem tinha essa autoridade, já parou para imaginar a igreja criada por Deus? Então, se nós não entendemos isso aí, irmão, nós não vamos cooperar com Deus. Eu posso fazer muita coisa e não cooperar com Deus. E naquele dia, Deus pode falar, você fez o que eu te mandei? Ó Deus, eu fiz um monte de coisa, não quero saber se você fez o que eu te mandei. Amém? Então, o propósito eterno de Deus, irmãos, é que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança, que o homem dominasse, governasse sobre a terra. Esse é o propósito eterno de Deus, amém? Agora, nós confundimos o propósito com a vontade de Deus. A vontade de Deus muda em toda a geração, não muda? Deus já quis destruir o povo, depois não destruiu. Deus já castigou o povo, depois perdoou o povo. A vontade de Deus muda.
Só que o propósito não muda. Por isso está aquele risco, o propósito eterno de Deus não muda. Então, se nós entendemos o propósito, nós vamos entender a vontade de Deus. Agora, se nós não entendemos um propósito, nós vamos ficar perdidos com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, amém? Então, salvação não é o propósito de Deus. Salvação é a vontade de Deus. Agora, vamos entender aonde entra a salvação dentro do propósito. Deixa aqui, Caio. Deixa lá, Caio. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. A humanidade tornou-se inútil para Deus devido ao seu pecado. Então Deus tem um propósito absoluto. Amém? E o propósito absoluto, você vai ver que ele não muda. Deus na terra com o homem para governar. O homem pecou. Deus, durante a história, tentou vir com o homem na tenda para governar, porque ele levou o povo para o deserto, que ele queria uma nação de sacerdotes, está em Números. Deus veio com o homem no tabernáculo para tentar governar, porque ele quer cumprir o propósito dele. E aí entra a salvação. Eu e você estava inútil para Deus, então ele precisou salvar você. Amém? Então ele pega, ele salva você pela obra redentora da cruz. Ele salva você. E agora ele salva você que era inútil, e agora ele salva você para quê? Para que você é salvo? Hã? Para ser usado? Para que mais? Por que a gente acha que quer ser salvo? Né? A gente não entende muitas vezes por que Deus quer salvar as pessoas. E nós falamos que a vontade de Deus é salvar o homem. Não, a vontade de Deus, o propósito é que o homem seja a imagem e a semelhança dele. O propósito é que o homem governe. Nunca mudou esse propósito. E se nós não entendemos isso aqui, irmãos, a gente vai fazer muita coisa que não vai entender o que Deus quer fazer. Deus queria que o homem governasse sobre a terra. E esse propósito não mudou até hoje. Romanos 8:29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o que? O primeiro entre muitos. Quem foi o primeiro homem? Adão, que foi chamado para governar. Aí Adão pecou e ele deu autoridade a Satanás. Jesus Cristo vem como homem, vence como homem, é exaltado como homem, amém? E ele dá novamente o quê? Um novo nascimento à igreja. Nasce a igreja. Não para ser mais a predestinação de Adão, mas predestinada a ser a imagem e semelhança de Jesus. Então Deus tira o homem do pecado, Deus salva, reposiciona o homem e fala o seguinte: você tem um propósito. A oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça a tua vontade. Quando o homem pecou, Deus apareceu e não encontrou Adão, mas Deus foi lá. E durante toda a história, Deus veio atrás do homem e alcançou, até que ele mesmo decidiu morar dentro de nós. A sombra do passado é que o homem só conversava com Deus na virada da tarde. Agora, a realidade hoje é que Deus habita em nós. Ele mora em nós. Agora, para quê? Deus, quando Adão tinha comunhão com Adão, Adão reinava, governava, dava nome aos pássaros. Essa era a verdade. E se aquilo era a sombra, Deus reinando em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se você entender que você foi salvo para ser trazido de volta ao propósito original, para governar, para reinar, porque de fato, irmãos, a igreja já tem se manifestado o reinado e o governo de Deus, amém? Mas no final vai ser a plenitude completa, porque Jesus comprou homens que procedem de toda a tribo, e para o nosso Deus constituir-se reis e sacerdotes para o quê? Reinar sobre? Responda, irmão, reinar sobre a terra, irmãos. Não fala em Apocalipse: eis que vem a nova Jerusalém de Deus ataviada como a noiva, amém? Aonde será novos céus e nova, aonde a presença do Senhor estará.
Irmão, me ajuda, irmão. Para sempre. Agora, qual que era o propósito aqui? O homem, a sua imagem, a sua semelhança. Jesus Cristo vem, resgata a imagem e a semelhança. Porque você nasceu de Deus, você já tem a imagem e a semelhança de Jesus. Efésios 4 fala, revestivos do homem interior, que é segundo Deus. A natureza que você tem, meu querido, é parecida com Deus. Talvez o que precisa agora era crescer, para se manifestar de fato aquilo que ela é. Um bebezinho, irmãos, quando nasce, ele não tem vontade de se prostituir. Ele só tem vontade de mamar, não é verdade? Mas conforme ele começa a crescer, ele começa a ter vontade, o fruto da carne começa a manifestar. Quanto mais ele cresce, a obra da carne se manifesta. Meu querido, quando a igreja crescer, vai ser natural a obra do Espírito se manifestar na nossa vida, amém? Por isso que Deus quer que a igreja cresça. É da vontade de Deus que todos cresçam. Todos cresçam. Porque quando todos crescem, irmãos, são filhos maduros. Que não vai precisar fazer força para manifestar a natureza de Deus. A natureza divina. Porque estamos crescendo. Assim como a criança cresce e manifesta a obra da carne, assim quando nós começamos a crescer, começa a se manifestar a obra do Espírito. Ali em Gálatas, no grego, ali a obra é o fruto do Espírito que nasceu de novo e a obra da carne. E você é um espírito, você já tem domínio próprio, você já tem longanimidade. Por isso que Efésios fala, revestivo do homem interior. Porque todo aquele que nasce, Deus vence o mundo, amém? Então essa verdade, nós precisamos entender essa verdade, irmãos, e começarmos a cooperar com o propósito de Deus, amém? Trazer o governo, esse sistema maligno que está reinando sobre a terra, amém? A igreja precisa se levantar na autoridade que ela tem, amém? E estabelecer o governo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, amém? É Deus agindo em nós, é a esperança da glória. Mas se nós não entendermos isso aí, irmãos, nós vamos cometer muitos erros. E como diz o Kiko, sem querer, querendo. Porque homens de Deus, tendo boa vontade, cometeram os erros. Tem um texto aí, Caio? Nós vemos que Davi, eu vou só narrar a história por causa do tempo. 2 Samuel 7:6, Davi, ele assume um reinado, ele é rei, amém? Ele está morando no palácio e ele tem uma boa ideia, amém? Qual que é a boa ideia que ele tem? Eu vou fazer uma tenda para que a arca do Senhor esteja no meio do povo, para que o povo possa adorar. É uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Não é verdade? Ele não quis fazer a coisa certa, mas ele fez de maneira errada. Porque ele não consultou o Senhor, e esse está o problema de nós como líder querer fazer a coisa certa e não consultar ao Senhor. E Davi chamou os líderes, os chefes, e decidiram trazer a arca no carro de boi. E aí a arca vinha no trajetório e teve um cara chamado Uzá, que teve a boa intenção também de segurar a arca. E quando ele tocou na arca, ele morreu. Olha o que a boa intenção pode fazer sem a direção de Deus. Olha o que a boa intenção pode fazer sem a direção correta, o alinhamento correto de Deus. Aí Davi fica muito triste e vai buscar o Senhor. E aí ele lembra que somente os levitas poderiam trazer a arca. E ali eles paravam, 6 passos, adoravam, amém? E foi mais devagar, não foi, irmãos? Mas deu certo. Hoje, irmãos, existem muitos métodos de crescimento. E eles funcionam. Eles funcionam. Irmãos, a nossa igreja em 2000 e 2001, a gente não tinha essa questão de rede, mas nós trabalhávamos com discipulado. E a função do discipulado que era entendendo o propósito eterno de Deus. Mas veio muitos métodos de crescimento que eles funcionam, irmãos. Eles crescem. Anda rápido. Coloca a arca no carro de boi e vai mais rápido. Não vai? Mas tem prejuízo no caminho. Tem prejuízo no caminho. Muitas pessoas são feridas. Muitas pessoas são machucadas. Porque queremos fazer as coisas rápidas sem a direção de Deus. Como estão entendendo?
Então nós, como os pastores, irmãos, temos boas ideias. E Deus valoriza as suas boas ideias. Mas você precisa consultar ao Senhor. E Davi aprendeu. Porque novamente ele quer edificar um templo para o Senhor. Ele quer edificar um templo para o Senhor. Aí fala assim, ó, certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece simples na tenda. Próximo versículo. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo. Olha a boa vontade aí, irmãos. A boa vontade, sem consultar Deus. Dois caras com ideia boa e o outro falou: é verdade, cara, Deus é contigo. Já aconteceu com você isso aí? A gente tem boa ideia, a gente não busca a Deus, a gente fala: irmãos, e aí, irmão, o que você acha disso? Ó, pastor, valeu, legal, conta comigo. Irmãos, Natã ouviu a boa ideia do rei e falou: o Senhor é contigo. Que era Natã? Era um profeta. Mas o profeta também teve uma boa ideia. Falou: faz tudo que tiver no seu coração, porque o Senhor é. E Deus era com esse propósito? Diz que na mesma noite, olha, na mesma noite, Deus acorda Natã e fala: Natã, está o próximo versículo aí, Caio? Deus acorda Natã e fala assim, ó: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você não construirá uma casa para eu morar. Estão entendendo, irmãos? Na nossa caminhada cristã, a gente pode fazer muita coisa na emoção, sem consultar a Deus, e pode ser boas ideias, pode ser boas estratégias, mas as suas estratégias, se não estiver alinhada com Deus, não coopera com o propósito de Deus, irmãos. Isso é verdade. Não coopera com o propósito de Deus. Se eu não entender que Deus tem um propósito de alinhamento, de reinar, de governo sobre a terra, porque esse é o propósito que não mudou até hoje, irmãos. Reinarão sobre a terra. Esse é o propósito absoluto. Então eu preciso entender o seguinte: Deus precisa salvar as pessoas, para que as pessoas novamente sejam salvas e seja útil dentro do propósito eterno de Deus. E quando você entende que você prega a salvação para a pessoa se submeter ao governo de Deus e cooperar com o Senhor, porque nós somos cooperador dele, amém? Aí nós ajudamos Deus o que? A cumprir o seu propósito. Mas caso contrário, irmão, ele vai tentar fazer muita coisa boa de forma errada. E vai ter pessoas que vai bater nas suas costas, falar: verdade, é isso aí, pastor. Como o profeta Natã. Faz tudo que tiver no seu coração, porque Deus é contigo. Então, irmãos, entenda, irmãos, salvação é vontade, não é propósito. Deus quer salvar tudo. É da vontade que Deus salve todos os homens. Para quê? Para ser salvo? Para colocar num monte de coisa? Não. Para jogar num porão? Não. Você é salvo para quê? Já parou para pensar? Você acha que Deus não tem um Deus de propósito? Ele salvou você para que você seja novamente colocado diante do propósito. Ou estamos predestinados para ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Então, pastores, nós somos chamados para fazer parte dessa edificação. E para nós edificarmos a igreja do Senhor, não pode ser de qualquer jeito, não pode. Irmãos, aqui no salão, aqui eu posso pintar, mas aqui não é igreja, aqui é o salão, amém? Deus me dá liberdade para pintar de preto, vermelho, amém? Mas na igreja do Senhor, mas eu preciso consultar o Senhor. Eu posso ter boa ideia e posso consultar o Senhor, porque pessoas com muitas boas ideias deram problema sério. Vocês lembram de Arão? Arão não teve uma boa ideia? Teve ou não teve? Moisés estava buscando a Deus, o povo queria ir embora. Ele falou: não posso deixar o povo embora. Vou fazer um bezerro. Vocês querem um bezerro? Não vou embora não, vou fazer um bezerro. O bezerro segurou o povo lá? Não foi boa a ideia de Arão? Agora Deus aprovou essa ideia? Existem muitos pastores que fazem bezerro para segurar o povo na igreja. Glória a Deus, irmão. Irmãos, nós podemos fazer bastante coisa, desde que as minhas coisas venham cooperar com o propósito de Deus. Então eu preciso entender, eu preciso pregar a salvação, para que as pessoas sejam salvas, que as pessoas entendam que Jesus é o Senhor, Ele é o Quírios absoluto, e agora Deus tirou elas. Falava assim, Watchman não é, João Carlos Ortiz, ele fala assim: ô Cris, você tinha um pouco de criança e agora você tem mais criança. Leia o livro, Se Ele Fazer Discípulo, João Carlos Ortiz. Olha, Ortiz, você tinha 10 crianças, agora você tem 300 crianças. E você tem um grande prédio, para que é isso aqui? Ah, não sei, mas é grande, é bonito, né?
mas não está cooperando com o propósito de Deus. Deus quer sim que a igreja cresça. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer salvar todos, quer que todos sejam semelhantes a Ele. Deus que quer que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento. Amém? Então, irmãos, com essa visão agora, nós podemos entender agora as estratégias de edificação. Então, o próximo versículo fala assim, ó. Noé foi chamado para edificar uma arca, amém? Todos conhecem a história de Noé, amém? E diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Ele não fez de qualquer jeito. Mas se você ler lá, um capítulo inteiro, piche, medida, côvado, altura, janela, e diz que ele fez tudo conforme o Senhor ordenara. E deu certo? Deu certo. Mas depois que acabou o dilúvio, ele teve que deixar aquela obra toda, irmão, seguir o propósito de Deus, que é reinar sobre a terra, amém? Às vezes, irmão, a gente constrói grandes impérios, irmãos, e não quer largar para o propósito de Deus de jeito nenhum. Quantos estão entendendo? Quando Deus for desce, Noé, agora vai para a terra. Amém? Você vai governar sobre os animais. Sabe por quê, irmãos? Deus estava sem esperança, Deus queria destruir a terra, amém? E ali, irmãos, o pai de Noé levantou, Lameque levantou Noé e falou, essa será a esperança. Deus olhou para aquilo, para aquele ato profético, falou assim, olha, Deus levantou, Maleque levantou Noé e falou, Noé será a esperança. Deus falou, eu vou aproveitar a vontade desse homem, amém? E o homem o quê? Era para governar sobre os animais, amém? E Deus colocou todos os animais na arca para que mantesse o governo sobre todos os animais, amém, irmãos? E hoje, irmãos, Deus deu todo o poder à igreja, amém? Para governar sobre principados e potestades, amém? Nós temos autoridade para governar sobre principados e potestades, estabelecer o reino de Deus. Então temos que entender isso, irmãos, para que possamos cooperar. O outro versículo, Êxodo também, Moisés, irmãos. Moisés foi criado com a sabedoria egípcia, criado na física. Ele sabia como construir um tabernáculo. Ele sabia como fazer uma tenda, não. Mas Deus falou assim, Moisés, você vai fazer de acordo com o que eu mandar. E se você vê Levítico, esses, irmãos, são 3 folhas de detalhe, irmãos. Da cortina, da lã. É muito detalhe, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Amém, irmãos? E diz que Moisés fez tudo conforme o Senhor. Êxodo 40, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, irmãos. E aí Deus pôde estar no meio dos homens. Porque ele decidiu fazer tudo o que o Senhor ordenava, irmãos. Veja como é importante, quando nós estamos edificando algo para Deus, fazer de acordo com a vontade de Deus. Não fazer do nosso jeito, não fazer do jeito que o outro faz. Porque nós estamos muito assim, irmãos, o brasileiro tem muita mania de compilar as coisas. Pode ser que Deus queira produzir, que pode ser, mas de repente Deus quer fazer diferente aqui. O que funcionou lá, de repente, não funciona aqui. Então eu preciso ouvir Deus, amém? E fazer tudo conforme Ele ordena. E esses homens, irmãos, conseguiram concluir o trabalho, porque decidiram ouvir ao Senhor, amém? E como é que nós vamos edificar a igreja? O próximo desenho fala assim, ó. Isso é muito importante, irmãos. Aqui na igreja, irmãos, a gente chama o pessoal pelo nome. A Lúcia, o Everson, a Michele, a Angelita, todos eles são pastores. Paulo, apóstolo de Cristo. Sua identidade continua sendo o seu nome. O chamado é serviço para a sua vida. Dá um glória a Deus aí, irmãos. O chamado é serviço para a sua vida. Se Deus te chamou como pastor, porque nem todo pastor é pastor. Eu posso constituir um pastor aqui, mas Deus pode ter um chamado apostólico, profético para ele. Estamos entendendo? E se você colocar um pastor para pastorear uma congregação, e se ele tiver um chamado profeta, irmão, não vai ficar ninguém. Porque o profeta vai falar a verdade. Você põe um evangelista, ele ganha todo mundo, mas não consegue ficar as pessoas. Precisa de pastores junto com o evangelista. Então a igreja, irmãos, ela é estabelecida sob o fundamento apostólico e profético. Não que os ministérios são mais importantes, os ministérios são função, irmão. É que nem o corpo, ninguém é melhor que ninguém.
São funções diferentes, com chamado específico, com peso diferente, amém? Para cooperar com Deus para a edificação. Então as pessoas que são salvas, irmãos, lá em Pedro fala que são como pedra viva, amém? Tijolinho viva. E agora nós vamos edificar a igreja. Pegar as pessoas que foram salvas e vai direcionar ela. Essa é a função dos 5 ministérios. Porque se os 5 ministérios não entenderem o chamado, eles não vão cooperar com a edificação da igreja. Eles não vão cooperar. Agora, quando você entende o seu ministério, o seu chamado, e você sabe para que você foi chamado, você pode até aprender com o pastor, você pode fazer como mestre, mas o seu chamado é apostólico. Você pode se mover. O ministério apostólico, ele toca em todos os dedos. Então você pode ser um pastor e ter uma unção apostólica, não um chamado. Pode ter uma unção de evangelística, porque uma vez que você tem contato, é por isso que eu gosto de ir em conferência, irmãos. Tivemos com o pastor Ivan no Sul lá, né? Foi benção, né? Ouvimos vários ministérios de vários locais, amém? E fomos recebendo os ministérios. Então nós fomos tocados pelos ministérios, amém? E a gente começa a receber daqueles ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. E quando nós entendemos, irmão, como é que nós vamos edificar a igreja? Efésios 4:11 fala, ele mesmo, aqui Caio, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, doutores e pastores, visando o quê? O reto coordenamento dos santos. O que é coordenar os santos? É ajudar. Porque de repente, o povo faz o que quer, faz, irmãos. É o seguinte, aqui não é assim não. Existe uma vontade de Deus, amém? Tem que estar alinhado com lá. Para organizar os santos. Aí fala do qual todo o corpo, bem ajustado, por juntas e ligamentos, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o crescimento em amor. Para a edificação. Então, para que possamos edificar a igreja, irmãos, precisamos ser tocados pelos 5 ministérios. Precisamos deixar os 5 ministérios direcionar a igreja. Irmãos, e quem traz crescimento na igreja não é os 5 ministérios. Esse é o grande problema. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o crescimento em amor. Quando cada parte faz a função, irmãos, Deus começa a dar o crescimento. Deus começa a dar o crescimento. Agora eu posso fazer o crescimento. Eu tenho habilidade. Né? Eu tenho habilidade, eu posso dar o crescimento. Mas quando eu entendo que a igreja vai ser edificada segundo a justa cooperação de cada parte. Porque senão, irmão, nós vamos amontoar um monte de gente nos nossos tempos. Vai ter um monte de gente amontoada, não sabe para que foi salvo. Está amontoado. E quando está amontoado, irmãos, Enéas Togmini, um dos professores dos seminários batista lá, ele falava sobre você edificar. Uma parede edificada, irmãos, é um tijolinho em cima, um tijolinho embaixo, amém? O que é isso? Tijolinho do lado. Como que a igreja funciona? Alguém precisa estar sobre você. Alguém tem que estar do seu lado. E alguém tem que estar sendo cuidado para você. Então está amarrado. Não amarrado, irmãos. Tá? O tijolinho está amarrado, a edificação está amarrada. Tem tijolo embaixo. Pessoas que você cuida, amém? Tem amigos, você tem que ter amigos, irmão, no corpo, amém? Companheiros que confrontam você, amém? E pessoas que falam não para você. Estão me entendendo? Então, entendendo isso, nós vamos cooperar com a edificação do Senhor. Agora, se a gente não entender disso aí, irmãos, você pode ser dono da sua igreja e fazer do seu jeito. Mas se você entender isso aí, irmãos, você vai fazer do jeito que o Senhor quer. Amém? E aí o que acontece? Nós vamos edificar os tijolinhos. Cada tijolinho vai ser edificado. E uma parede edificada, irmão, se faltar um tijolo, a gente percebe, não percebe? Opa, está faltando um tijolinho aqui. Mas se tiver amontoado, a gente percebe? Não percebe. Uma igreja amontoada, irmão, tem gente lá se prostituindo, roubando, não consegue ser tratado, não consegue ser discipulado, amém? Não consegue ser orientado, ele está lá cantando, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, orando em línguas. É verdade, irmãos, não é mentira não. Ele está sendo batizado, amém, irmãos? Eles têm a presença de Deus, mas faltou o quê? O reto coordenamento
das funções ministeriais. Não estão entendendo, irmãos? Então nós somos chamados para edificar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não pode ser edificada do jeito que eu quero. Tem que ser edificada do jeito que Ele quer, porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja é dele. Eu só sou o cooperador dele. Então eu preciso, irmãos, entender qual é o meu chamado. O que é um ministério apostólico? O que é um ministério profético? O que é um ministério evangelístico? Às vezes a gente confunde, irmão. A gente pensa que ministério apostólico, aquele irmão, esse fala esteira me canta que eu falo contigo. Não, aquele é o dom da profecia, que é um dom comum para toda a igreja, amém? Todo mundo que nasceu de novo pode orar, expulsar demônio, profetizar, ver milagres, amém? Isso é o dom do Espírito, mas os dons ministeriais não. É diferente. É Deus que chama. Ele mesmo escolhe a dedo. Então nós precisamos saber qual é o nosso chamado. E sabendo o nosso chamado, nós vamos cooperar com o corpo de Cristo. A nossa visão vai ser com o corpo de Cristo. Não vai ser só com a minha congregação local. Não, vai ser com o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo está sendo edificado, amém, irmãos? E quando o corpo é edificado, irmãos, lá em Atos 2,42, eles perseveravam na comunhão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Havia maravilhas, milagres. Não havia necessitado no meio da igreja. E diz que o povo olhava, caía na graça da igreja. E o Senhor acrescentava à igreja. O Senhor acrescenta, irmãos. Quando nós começamos a entender, Deus vai acrescentando a igreja dele, irmãos. Então, irmãos, temos que entender como vamos edificar a igreja. E o método, irmãos, é fazer discípulo. Foi o exemplo que Jesus deu, fazer discípulo. Fazer discípulo, irmão, não é fazer reunião. Fazer discípulo não é fazer conferência. Você pode fazer isso, mas tem que fazer discípulo. Você pode fazer cruzadas, mas tem que fazer discípulo. Porque Jesus fazia cruzada, mas fazia discípulo. Quantos estão entendendo? E fazer discípulo dá trabalho, irmão. Você tem que chamar o cara e falar, meu, tá errado, cara, você está mentindo, meu. O diabo é o pai da mentira, você não pode mentir. Irmão, você não pode ficar devendo, não, irmão, o que vocês vão fazer, irmãos? Como é que você vai estar ministrando a palavra com mau testemunho, irmãos? Isso é fazer discípulo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você vê que o processo de edificação tem um jeito? Não pode ser de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito, irmão. Tem que ser tudo conforme o Senhor ordenar. Eu sei que nós temos a liberdade, irmão, de fazer muitas coisas. Deus nos dá essa liberdade, amém? Mas não podemos sair fora da direção dele, amém? Você pode fazer festa, lógico, pode fazer festa sim, irmão, não tem problema, amém? Mas tem que estar alinhado o que Deus fala. Tem que estar alinhado o que Deus fala, irmãos. Porque senão, irmãos, a gente vai fazer muitas coisas. E não vai cooperar com o propósito eterno de Deus. Então nós achamos, irmãos, que o propósito eterno de Deus é morar no céu. Não estou falando com o testemunho de Jeová aqui não, irmãos. Deus em Gênesis com o homem. Deus na tenda com o homem. Deus no tabernáculo com o homem. Deus dentro com o homem, manifestando o reino. E no final, irmãos, a nova Jerusalém que desce do céu. Nós somos cidadãos do céu, ao qual aguardamos a nova Jerusalém que há de vir. Aí quando a gente entende isso, irmãos, você não vai ver crente assim, ai pastor, não aguento mais essa vida, estou saindo daqui para morar no céu, não aguento mais isso aqui, não é assim? Não, estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Eu fui salvo para pregar o evangelho, eu fui salvo para libertar os cativos, eu fui salvo para manifestar o reino de Deus, porque eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Deus se move sobre a igreja, sobre a terra. E nós vamos trazer o governo de Deus. Nós vamos reinar sobre a terra. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, irmãos. Quando a gente tem esse propósito, aí sim, Deus quer salvar o mundo. É vontade de Deus salvar todos. Mas mesmo Deus querendo salvar todo mundo, irmãos, as pessoas não vão ser salvas. Mas aqueles que são salvos, irmão, vai cooperar com o propósito de Deus. E aí, irmãos, a igreja tem uma responsabilidade. Eu fui salvo para ser servo. Eu fui salvo para aprender de Jesus. Eu fui salvo para que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu fui salvo para negar a minha natureza e fazer a vontade de Deus, porque Ele é o Quírios, Ele é o Senhor sobre a minha vida. Você viu que faz diferença, irmãos? Entender o propósito eterno de Deus. Eu prego a salvação, Deus quer salvar. Aceita Jesus. Estivemos no Colégio Portena, foi uma benção. Muitos jovens aceitaram Jesus lá. Pregamos salvação. Agora ele foi salvo para quê? Para ser uma semente do reino onde você está. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Nós estamos entendendo, irmãos? Porque senão, irmão, nós vamos ficar, irmãos, fazendo o povo brincar. E se os 5 ministérios não entenderem a função, o povo vai ser como criança, é isso que fala. Como criança levado por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Antes, crescemos em tudo naquele que é a verdade, Cristo. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Está na Bíblia, irmão. Que é Cristo. Então agora eu sei por que eu fui salvo. Fui salvo para um propósito maior do que o meu. O seu propósito tem fim. Você pode se formar, mas tem um fim. Para o homem tudo é finito. Mas quando eu estou no propósito eterno de Deus, tudo é infinito. Meu casamento coopera com o propósito eterno de Deus. A minha prosperidade coopera com o propósito de Deus. O ministério que eu cuido coopera com um propósito, porque tudo é dele, é por ele, e para ele seja todas as coisas. Então, irmãos, queria compartilhar com os irmãos. Com todo carinho, reveja as Escrituras. Entenda, destrua alguns paradigmas, porque Deus está fazendo isso. Ele está alinhando, porque Deus quer buscar uma igreja gloriosa, amém, irmãos? E muitas vezes, irmãos, o nosso ranço religioso, muitas vezes, irmãos, atrapalha Deus de reinar nas nossas vidas, irmãos. Mas entendendo, irmãos, que eu fui salvo com um propósito. Eu fui salvo para cooperar com Deus. Eu fui salvo para ser salvo da justiça. Aí eu vou começar a entender que Deus conta com a igreja aqui na terra. Ele não confiou a anjos, irmãos. Ele confiou à igreja. Ele confiou a terra aos homens. Não confiou a anjo. E Deus não muda o propósito eterno. Em Gênesis, ele confiou a terra aos homens. Governe sobre a terra. Ele confiou a terra à igreja. Reine, governe sobre principados e potestades. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Amém, irmãos? Você possa receber com carinho essa palavra. Eu tenho essa apostila em PDF, se os irmãos quiserem eu posso mandar. Ela é bem mais destrinchada, com muito mais versículo fundamentando tudo isso aqui, irmãos, que é Bíblia, estou falando de Bíblia. Para que a nossa mente seja aberta. Para que a nossa mente, possamos ter a mente de Cristo. E tudo muda quando você muda. Amém? A mudança começa aqui, amém? Quero agradecer os irmãos. Pastor Ivan. Precisa orar? Glória a Deus. Amém, irmãos? Receba com carinho. Que você possa procurar conhecer mais do propósito eterno de Deus. Para que você possa fazer coisas que naquele dia, corre o risco de fazer muita coisa, irmãos. Naquele dia, passar o fogo. Amém? Você vai ser salvo. Mas galardão é diferente de salvação, amém, irmão? Galardão é obediência a Deus. Galardão é você estar disposto a negar a si mesmo. Galardão é estar disposto a fazer a vontade do Pai. Se um cara te bate na cara, oferece a outro. Se o cara te pede a capa, entenda a túnica. Se o cara pede para você caminhar uma milha, caminha 2 e recebereis galardão por isso. Então tá aí, irmão, uma coisa para a gente pensar. Deus, eu quero cooperar, irmãos. Teve um pastor há muito tempo, nem sei qual é o autor desse livro chamado A Patrola de Deus. Eu li isso aí há muito tempo. E esse pastor estava orando. E um jovem falou, pastor, o senhor tem andado no mover de Deus? Ele falou assim, é lógico que eu tenho andado no mover de Deus. Deus tem sido meu Senhor. Ele chegou em casa, ficou incomodado com aquilo. Ele falou, Senhor, eu estou incomodado. Aquele jovem perguntou se eu estou andando no mover do Senhor. E eu disse que eu estou andando. O senhor está fazendo algum mover? Se o senhor está fazendo, eu quero saber. Eu quero andar no teu mover. E aí ele teve uma visão, que é a origem desse livro chamado A Patrola de Deus.
Patrola, irmão, aquele tratorzão grande, né? Aí ele viu aquela patrola vindo em direção dele e foi chegando perto e começou: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Daqui ele viu que quem estava dirigindo a patrola era o Espírito Santo. Aí teve que quebrar muitas coisas, irmão. Teve que passar por cima de muitas coisas. Ele fala: então eu pude entender a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Amém, irmãos? Você precisa entender a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. A Lúcia falou outra coisa do dia, não me lembro, Lúcia. O que você falou, Lúcia? Da vontade de Deus, você falou? Que é boa, perfeita e agradável. Só isso, mas tinha outra coisa. Você falou outra coisa na pregação, eu não me lembro. Em si, irmãos, não queira só a vontade boa, existe uma vontade melhor, amém, irmãos? Que é a de Deus. Hã? Vontade permissiva. Vem cá, Lúcia, ajuda aqui, eu não lembro essas coisas aí. Existe a vontade permissiva e existe a vontade perfeita. A gente escolhe ou a permissiva ou a vontade perfeita. A vontade perfeita não nos traz dano, acrescenta a glória do Senhor. E a permissiva, ele fala: você quer, então vai. Só que aí você assume as suas responsabilidades. Obrigado, irmã Lúcia, amém? Irmã Lúcia é irmã do João Batista, tá, irmão? Puxou a mãe, porque o homem é feio, rapaz do céu. Você é Deus trabalha nele, amém? Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, ó Pai. Pai, vem com teu Espírito Santo nos convencer da tua verdade, Senhor. Pai, o Senhor nos convence da tua verdade, Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, que todo paradigma, Pai, todo sofisma, Pai, seja demolido, Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, que todo conceito humano, Senhor, que se levanta, todo argumento, ó Pai, seja demolido, ó Pai, pelo teu poder, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, para que possamos continuar crescendo, Senhor, no conhecimento e na graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Acabou, pastor? Todo mundo me vê aqui, né? Pais queridos, bom dia. Tudo bem? Pastor Ederson? Eita, você é jogador cara, hein, irmãos? Queridos, antes de encerrar, passar 2 recadinhos para os irmãos. O pastor Cleiton confirmou aqui, e o café do mês que vem vai ser na subsede, aqui no Cabo Sul, tá? É a Avenida Cabo Sul, número 601. Nós estávamos só faltando confirmar se ele faria na sede ou na subsede por causa do espaço, né? Então ele vai fazer na subsede, fica melhor para comportar os irmãos, tá bom? E segunda-feira agora nós temos já uma reunião marcada na prefeitura para falar da Marcha para Jesus, só para passar aos senhores que já está havendo uma conversa com a prefeitura, negociando aí, para a gente chegar na data certinho, a estrutura que vai ser montada, para a gente realizar o trabalho, tá bom? É só esse recadinho só para a gente encerrar. E o pastor Levi estava pregando aqui, só para testemunhar para os senhores. Pastor Levi, quantos anos de pastorado, pastor? Meu Deus do céu, 34. Estou fazendo 8 esse ano, um jovem pastor ainda. E nós tínhamos um grande problema na igreja lá, irmãos. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, que é de um obreiro. E está autorizado a contar esse testemunho, tá? Ele já está autorizado já. Nós tínhamos um problema na igreja com um obreiro, que ele não dava certo na função que nós colocávamos ele. Nós crescemos dentro de um ensino na igreja que todo obreiro vai chegar ao pastorado. A gente foi ensinado isso. É uma carreira, né? Você começa ali um plano de carreira. Então você é um membro, daqui a pouco você é um cooperador, você é um diácono, você é um presbítero, você é um evangelista, você é um pastor. Então tinha esse plano de carreira. Então nós crescemos dentro desse ensino, né? E não estou falando do ministério que eu faço parte. Isso aqui veio de fora, lá continua esse mesmo ensino. E eu tenho um irmão lá que ele é um grande evangelista. Pensa num camarada que ele conversa com todo mundo, ele tem facilidade para ganhar alma, ele tem facilidade para fazer um culto no lar. É um evangelista nato, irmãos. E ele foi colocado um tempo atrás numa função pastoral, numa congregação nossa. Irmãos, só BO, só problema. E nós não entendíamos isso, porque ele tinha boa vontade, ele era um camarada que gostava, que ganhava alma, que evangelizava. Ele tem facilidade para isso, só que ele foi ensinado que ele seria um pastor. E na cabeça dele, ele chegaria ao pastorado, ele seria um pastor, ele queria cuidar de igreja. E eu tive um encontro com essa revelação dos 5 ministérios um tempo atrás. E eu comecei a estudar sobre isso, meditar nisso. E eu comecei a olhar para a igreja com esse olhar. E eu comecei a entender que ele é um evangelista. Ele não é um pastor que cuida. E eu tirei ele da congregação, ele pastoreava. Irmão, deu um choque entre eu e ele. Quase que ele saiu da igreja.
Eu tirei ele ficou muito triste. E eu lembro que depois de alguns meses, ele muito cabisbaixo da igreja, nós começamos um trabalho dentro de uma casa para restaurar uma família. E esse trabalho foi crescendo, algumas pessoas, vizinhos foram chegando. E eu chamei ele para conversar e falei assim, ó, faz culto definitivo lá uma vez por semana na casa desse casal, pede autorização para eles, vamos fazer um culto fixo lá toda semana. E na conversa ele falou assim, pastor, eu vou fazer lá. Só que eu creio que o trabalho vai crescer. Quando crescer, o senhor vai me tirar de lá de novo? Igual o senhor me tirou da congregação? Eu falei, rapaz, essa pergunta é boa, né? Eu falei, quando crescer, eu tiro você e coloco um pastor lá para pastorear. Aí ele começou a chorar, irmãos. Ele começou a lacrimejar e eu passei para ele essa visão. Porque uma coisa é a visão que está na cabeça do líder, né? Outra coisa é o seu liderado entender aquilo que você enxerga. E eu não tinha essa noção. Porque para mim estava muito claro que ele era um evangelista, mas ele não entendia isso ainda. Então sentamos, conversamos. Irmãos, hoje é um dos maiores obreiros que tem na igreja. Porque ele entendeu que não é para ele estar atrás de uma mesa organizando a igreja, não é para ele estar num gabinete aconselhando, não é para ele estar cuidando da igreja como um pastor, mas é para ele estar vivendo o chamado dele, que é ganhar almas. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou dar a bênção apostólica na igreja, irmão, ele sai do altar e já fica na porta da igreja. Porque ele quer abraçar o visitante. Olha a visão que ele tem. É uma luta que eu tenho para colocar o obreiro para receber visitante, irmãos. Ele não precisa nem pedir. Você vai dar a bênção, ele já está na porta da igreja. Ele abraça todo mundo e traz as pessoas para conversar comigo. Porque o visitante normalmente acaba o culto, irmão, tchau e bênção, ele vai embora. Ele não tem vínculo de amizade da igreja, não tem relacionamento na igreja. Às vezes até desconfortável porque foi sozinho, está se sentindo sozinho na igreja. Então acaba o culto, já senta na porta, já que é da porta para ir embora. Ele já fica então atrás da porta para agarrar essa pessoa e levar essa pessoa no altar para falar comigo. Então ele é um evangelista nato. Então é uma situação que nós resolvemos a igreja por causa do esclarecimento bíblico. Nós pensávamos uma coisa que estava gerando problema. Você está semeando no coração das pessoas que ela vai chegar num lugar que Deus, não é propósito de Deus ela estar lá. Não é falta de capacidade, é chamado, é propósito, é vocação. E nós entendemos isso e hoje nós temos uma igreja que está ficando cada dia mais sadia para cumprir e colaborar com o propósito de Deus. Tá bom? Quero compartilhar isso aqui porque de repente você está também com um probleminha lá. É só tirar, tá bom? Tira e realoca. Não é falta de capacidade, né, irmãos? É só cumprindo o ofício errado. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de todos. Está encerrado, tá bom? Forte abraço. Algum recado? Você encostou que tem algum recado? Tem mais café aqui, tá, irmãos? Pode tomar café. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Fiquem atentos nas redes sociais que nós vamos compartilhar com vocês aí a divulgação do endereço certinho e a data, tá bom? Um abraço. Deus abençoe.